E você já pensou em desistir de fazer algo na sua vida porque você teve aquela sensação de que as coisas não estão indo bem, não estão dando certo? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar 3 erros que quase me fizeram desistir de tocar violão e voz na noite. E eu vou contar como eu fiz para superar isso. Isso já passou pela minha mente, né? Em pouco mais aí de um ano, eu já passei por algumas fases dentro dessa jornada que minaram ali a minha vontade, a minha paixão de tocar violão e voz. Nem tudo foram flores, nem tudo foi colorido, né? Tiveram desafios ali, tiveram dificuldades, e alguns desses motivos ali que não estavam me fazendo bem na minha jornada foram erros, né, que eu encontrei na minha jornada, na minha caminhada, muito comuns, por sinal, que eu vi que não são motivo suficiente para que faça você desistir de algo que você goste muito de fazer. O primeiro erro é você achar que você tem que agradar todo mundo. Toda apresentação que eu ia fazer, eu sentava lá e começava a fazer o meu repertório e achava que todo mundo tinha que gostar da minha música, que eu tinha que ser um músico que ia atender todo aquele universo de pessoas e que ia ser um show espetacular. Algumas vezes eu via que isso não acontecia. Você estava ali tocando naquele estabelecimento, naquele restaurante, e você estava sendo mais um acessório do restaurante do que um entretenimento para o público. O que eu quero dizer com isso? Você está lá fazendo uma música ambiente num volume controlado, enquanto o pessoal está lá e eles não notam a sua presença. Isso dói na gente porque quando você sai de casa, você sai com expectativa. Você vai chegar naquele barzinho, você vai tocar e algumas pessoas, naturalmente, não gostam daquele determinado estilo de música. E vai ter noite que vai ser muito pra cima, onde você vai tocar, a galera vai cantar, e vai te filmar, vai te postar e vai fazer tudo ali. Como vai ter essas noites que você vai entrar, vai fazer o seu repertório, vai sair daquele lugar e ninguém vai te notar. Vai ser aquela noite solitária. Eu achava que isso era um ponto negativo, que a minha qualidade musical não estava boa, que a minha voz não agradava, meu repertório era ruim, até eu entender que isso é normal. Só fui contornando essas coisas quando eu comecei a conversar, né, com a galera e ver que isso acontecia também com outros músicos muito mais experientes que eu. Isso pacificou um pouco meu coração em relação ao meu trabalho. Quando você começar a tocar na noite, você tiver o seu repertório pronto, tiver a sua rede de restaurantes e bares ali e eventos que você vai tocar, coloque isso na sua cabeça. Você não vai agradar 100%. Se você conseguir isso, ótimo. Tem noites que isso acontece, muito bom. Mas se não acontecer, não tem que ser uma coisa que vai te impedir de continuar. Quando eu comecei, eu tinha uma mania assim, de ficar me comparando com músicos. Quando você for começar a tocar, entenda que você está no seu início. Então, isso quer dizer que você não tem que mirar naquele músico que você está assistindo ou você conhece por admiração, até por farol, que você consiga chegar no status ali no nível musical que ele tem. Obviamente você pode se ancorar no trabalho dele e seguir uma trajetória que você vai chegar naquele resultado. Mas você tem que entender que aquele músico, para chegar naquele nível que ele tá, ele passou por muitas experiências e um dia ele já esteve no seu lugar. De se comparar, de se sentir mal, porque o serviço que ele entrega não é igual o daquele músico que ele queria que fosse. Isso no início me deixava mal. Assim, nunca vou conseguir chegar naquele nível ali. Com o tempo, você vai colhendo experiências e a própria caminhada vai moldando o seu trabalho. E você vai aprendendo. Se tem uma coisa que serve de escola tão grande para o músico local, é a frequência, a recorrência de shows. Isso te ensina tanto, mas tanto, que você consegue aumentar a sua musicalidade, a sua qualidade musical, a sua flexibilidade em conseguir contratos, em conseguir shows, em se apresentar, em lidar com o público, é extraordinário. Então, assim, a sua própria caminhada vai te ensinando e vai te evoluindo, você vai ganhando sua experiência. E em vista de quando eu comecei, hoje eu já sou muito mais maduro musicalmente do que quando eu comecei. Quer dizer que eu sou expert, que eu tô no nível de alguém que eu mirei como qualidade? Não. Mas eu sei que com a recorrência, com a frequência, eu sei que cedo ou tarde eu vou amadurecer muito mais. O terceiro erro que quase me fez desistir foi a frequência de shows. O que eu quero dizer? Chega determinada época do ano, não sei como que é aí na região de vocês, mas aqui na minha cidade tem as épocas do ano em que a frequência de shows ela cai. Talvez porque na cidade tem algum festival acontecendo, ou talvez porque seja uma época que não é os bares, os restaurantes, realmente o movimento cai, eles não estão contratando ninguém. E naturalmente a frequência de shows ela vai cair. Então eu tava vindo numa crescente, quando eu comecei eu tava vindo numa crescente ali comecei ali fazendo 2, 3 shows ali, pegando finais de semana seguido, e aí as minhas apresentações elas caíram, onde eu fiz uma apresentação em um mês, no mês seguinte não fiz nenhuma, 30 dias sem tocar em lugar nenhum, e aí no terceiro mês uma apresentação de novo, e aí eu parei
e comecei a refletir se era aquilo mesmo que eu queria. Mas não, então o que eu quero que você entenda é que a frequência de shows vão ter épocas em que esses shows eles vão cair a frequência. Aqui, por exemplo, na minha cidade, quando tem festival, os shows em barzinho e restaurante eles caem. Então é natural que aquele mês ali que o movimento caiu é o mês que você vai estar praticamente de folga, né? Vai tocar 2 vezes, 1 vez no mês, talvez nenhuma. E quando isso aconteceu comigo, isso pra mim foi um soco no estômago. Eu não esperava, porque tava vindo numa crescente muito boa e os shows aumentando a frequência e de repente caíram. E eu refleti profundamente se era aquilo mesmo, se eu não deveria parar, buscar outra coisa, né? De repente voltar pro hobby, né? Ficar só em casa ali, tocando por prazer mesmo ali. Mas aí, naturalmente, o tempo foi passando, os contratos começaram a voltar com a sua frequência e as pessoas começaram a me procurar. E eu comecei a identificar esses pontos. Ah, pô, o que aconteceu naquele mês que eu não tive tanto show assim? Ah, teve o festival, teve a exposição. Não, teve festa na cidade. Não, o que eu tive que perceber, a única coisa que a gente como artista, como músico, tem que fazer é focar no nosso trabalho. Continue fazendo, continue treinando, continue ensaiando, montando seu repertório, testando músicas novas, continue fazendo contato com os contratantes para que você conquiste novas apresentações. Se algo vier te desanimar, você tem que lembrar que você está dando o melhor pelo seu trabalho, pela condução do seu trabalho. Que se algo não estiver indo bem, é que é um fator externo, que às vezes não depende de você como músico. Que se você tiver plantando uma semente boa dentro do mundo da música, você vai colher bons frutos. Galera, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, ative o sininho para você receber as notificações do canal. Até o próximo vídeo e tamo junto.